Shalom, shalom, filhos de Israel, Bnei Israel, Ezequiel 37, do versículo 15 para frente. A gente falou que os israelitas iriam se multiplicar, né? Depois que essa família começa a se multiplicar na terra do Egito, se transforma em uma multidão, né? Israel é dividida, e depois que Israel é dividida, os profetas começam a profetizar o tempo todo com relação à restauração das duas casas de Israel, né? E isso está escrito o tempo todo nas Escrituras. Em todos os lugares, bem dizer. Eu até que estou pegando um leve, né? Com relação a explicar essa restauração das duas casas de Israel. Mas mais para frente a gente vai ter mais oportunidade para falar sobre isso, e pode ser que a gente volte, né, nos próximos anos para falar mais sobre isso. Mas até agora você está vendo que está escrito a restauração das duas casas de Israel o tempo todo na onde? Na Torá, nos profetas e no Novo Testamento. Essa é a maior revelação das Escrituras. Então a gente vai ler Ezequiel 37, né, que fala que Judá e Efraim vão se unir novamente, né, depois do Vale dos Ossos ali, versículo 15 para frente, beleza? E a palavra de Yahveh veio a mim dizendo, né, para quem? Para o profeta Ezequiel, né? Além do mais, tu, filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve sobre ele, para Judá, para Yahudá, e para os filhos de Israel, né, e seus amigos. Então toma outro pedaço de madeira e escreve para ele, escreve nele, para Yahussef. Por que Yahussef? A gente estava falando de José lá, né? Porque José é pai de quem? De Efraim, né? O pedaço de madeira é para Efraim e para toda a casa de Israel e seus amigos. Então ele falou assim, ó, você vai pegar 2 galhos, 2 pedaços de árvore. Num você vai escrever para Judá, no outro você vai escrever para quê? Para Yahussef, né? Aqui, ó, em Judá vai estar escrito as 2 casas de Israel. Aqui em José vai estar escrito o quê? As 10 tribos, né, que se perderam, tá? E aí vamos ver o que ele vai falar aqui. Estando-os um ao outro em um só pedaço de madeira, eles se tornarão um só na sua mão. Então, vai virar mais ou menos como se fosse uma forquilha de estilingue, né? Um vai estar escrito de Judá e outro vai estar escrito de Efraim. E embaixo vai estar escrito Israel, na forquilha, na parte de baixo, na empunhadura, né? E eles se tornarão um só na sua mão. E quando os filhos do povo falarem dizendo, nos revelará o que tu queres dizer por meio disto? Lhes dirá assim, assim diz o soberano Yahweh, eu tomarei o pedaço da casa de José, né, que está nas mãos de Efraim. Por que Efraim? Porque Efraim era a maior das tribos. E das tribos de Israel e seus companheiros, as 10 tribos. E os porei o pedaço de madeira, e eles se tornarão um em minha mão. E os 2 pedaços de madeira em que tu escreveres estarão em tua mão diante dos seus olhos, né? Então, os 2 galhos se uniram, Judá e Efraim, né? Judá e a casa de José. A casa de José aqui, quando você for estudar, essas 10 tribos aqui, ó, tá? Ela pode ser a casa de José, pode ser a casa de Efraim. Por quê? Por que a casa de Efraim? Porque Efraim era a maior das tribos, das 10 tribos, né?
Efraim era a maior das 10 tribos. A casa de José por quê? Porque José era pai de quem? De Efraim, né? Então aquele território ali do norte ali era o território basicamente governado por quem? Por toda Efraim, né? Por quê? Porque Efraim era a maior das tribos, né? Também essa casa de José aqui pode ser citada como a casa dos samaritanos, né? Porque Samaria era a capital. Também pode ser citado como as tribos de Israel, né? Quando falar assim, as tribos de Israel, está falando das 10 tribos, tá? Mas aí você tem que diferenciar quando é as 10 tribos ou quando é as 12, tá? Então você vai ter que começar a ter discernimento com relação a isso, né? Mas com o tempo você pega a prática, tá? O que mais? A casa de José, a casa de Efraim, a casa dos samaritanos, as 10 tribos do norte, entendeu? As tribos do norte, pode ser também, né? A casa dos samaritanos eu já falei, né? Então é isso, tá? Então tá falando sobre o quê? Sobre essa tribo do norte. Então a casa de Israel era uma só, né? Que era o reino todo. Só que o reino foi dividido no meio, né? A parte de baixo e a parte de cima. O reino do norte e o reino do sul, né? E o reino do norte ficava as 10 tribos, e no reino do sul ficava Judá e Benjamim só, e parte de Levi, porque Levi ficava em todas as tribos, né? No meio de todas as tribos, né? Então, o que o Criador falou? Em algum momento, né, da história, eu vou unir essas duas casas de novo e eu vou fazer com que essas duas casas sejam uma só de novo. Na mão de quem? Na mão do Mashiach. Você entende? Então, quem é que está segurando essas duas varas? Aqui não é nem vara, é árvore, né? As duas árvores. A tradução certa seria Eretz, árvore, né? É uma mão gigante segurando essas duas árvores, né? Em uma vai estar escrito Judá e outra vai estar escrito Efraim, né? E embaixo vai estar escrito Israel, né? Então, de duas árvores, o Criador vai se tornar uma só. E quem vai ser que vai unir essas duas casas de novo? É o próprio Mashiach, né? E o plano dele já está decorrendo já, né? Ele já está unindo essas duas casas de Israel desde quando ele veio, né, a primeira vinda, né, até agora, né? Então, assim, é um processo demorado, é um processo lento, mas está acontecendo ainda. Tem um monte de remanescente de Israel, né, voltando para suas origens, né, e voltando a seguir a Torá, né, porque eles estão começando a reconhecer o que é a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque também seguia a Torá, entende? Cadê? E os 2 pedaços de madeira em que tu escrevestes estarão em tua mão diante de seus olhos. Lhes dirá assim: assim diz o soberano Yahweh, eu tomarei os filhos de Israel de dentre os gentios, de onde eles foram, para onde eles foram, né? E os congregarei de volta, quer dizer, esses caras que eu espalhei pelo mundo todo, das 10 tribos, eu vou trazer eles de volta, eu vou congregar eles, eu vou reunir eles, né? E eu os congregarei de volta, de todos os lados, e os trarei para a sua própria terra, né? Que terra? A terra de Israel, a casa de Israel. E farei deles uma grande nação, né? Está falando de quem? Das 10 tribos. E farei deles uma grande nação na terra, sobre o monte de Israel. E um rei será rei sobre todos eles, né? Tanto Judá quanto de Efraim. E eles não serão mais duas nações, nunca mais se dividirão em 2 reinos, né? Nem eles se contaminarão mais a si mesmo com seus ídolos, nem com as suas coisas detestáveis, com qualquer de suas transgressões, e eu os salvarei de todos os lugares habitáveis em que eles pecaram. Os purificarei, então eles serão meu povo, meu a mim, né? E eu serei o seu Elohayim. E aí, o que acontece? Você lembra lá que José do Egito,
tinha brigado com os irmãos dele lá, que os irmãos dele tinham vendido ele, e que ele conseguiu fazer com que todos os irmãos sentassem na mesma mesa sem brigar. É isso. Você entende? É isso que o Mashiach vai fazer no fim dos dias. Você lembra que a gente deu a explicação sobre isso? Que a vida do nosso patriarca José prefigura a vida do Mashiach, né? Então, tipo assim, a gente tinha aqueles irmãos lá detestáveis que brigavam o tempo todo, né? Mas em algum momento, né, José, a prefiguração do Mashiach, né, ia juntar todos esses irmãos sem brigar na mesma mesa. Você viu que José cuidou dos irmãos dele, né, e do pai dele na velhice dele. Né, não desamparou eles. Né, por quê? Porque isso era tudo o quê? Um plano de salvação de quem? Do Criador. E um plano de reunião do quê? Dessa família. Né? É um plano de salvação e um plano de reunião dessa família. Então, primeiramente, Israel foi lá e salvou José, Yahusef, José, salvou todos os irmãos dele do quê? Da fome. Né? Dando o quê? O pão. O que é o pão? É a palavra, não é? E depois, né, conseguiu juntar todos esses irmãos na mesma mesa sem brigar. Você entende? E deu o quê? Salvação, né? E união para esse povo. Entende? Mesmo estando em outras nações. Você não está nas nações hoje em dia, mas em algum momento você vai voltar para casa. Né? Aqui vai se passar 400 anos. A gente não está há 2000 anos esperando voltar para casa? Pois é. É uma prefiguração isso aí também. Vamos continuar lendo. Davi, meu servo, será rei sobre eles. Quem que é o Davi maior? Né? Que veio dos lombos de Davi. Não foi Yahusha? Tá entendendo? Davi, meu servo, será rei sobre eles. O Mashiach. O Mashiach saiu de quem? Do trono, né, de Judá. Né? Ele é o rei de todos nós. Né? Ele era filho adotivo de José, né? Mas era o filho da casa de Judá, né? O pai terreno dele era José, né? Um pai adotivo, né? Mas, bom, você entendeu. Davi, meu servo, será rei sobre eles, e eles todos terão um pastor, e eles também terão o seu alahá nos meus estatutos, e observarão os meus estatutos, e os cumprirão, né? Os meus mandamentos, né? E eles habitarão na terra, que eu dei a Jacó, meu servo, Jacó, meu servo. Né? Qual que é a terra que foi dada para Jacó? Não foi Israel? Na qual vossos pais habitaram, nela habitarão eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, Leolã Vaed, para todo sempre. Para todo sempre é para todo sempre, meu irmão. Toda vez que o Criador fala para todo sempre, né? Você pensa que é só durante 100 anos, 200 anos, 300 anos? Não, meu irmão. Para todo sempre é para todo sempre. Tá? E eles habitarão, eles e seus filhos habitarão, Leolã Vaed. E meu servo Davi será um profeta, Leolã Vaed. Quando você lê o livro de Salmos, aquilo ali é profecia. Tudo profecia. Por quê? Porque Davi era um profeta também. Tá? Além do mais, eu farei uma aliança de Shalom com eles, e será perpétua com eles. E eu estabelecerei e multiplicarei. E eu estabelecerei num lugar Kadosh no meio deles. Leolã Vaed. E o lugar de minha habitação estará com eles. E eu serei o seu Elohayim. E eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu, Yahweh, os purifiquei em Israel. Quando o meu lugar Kadosh estiver no meio deles, Leolã Vaed. Você entende? Então, assim,
Lá atrás, na Torá, o Criador mostrou para a gente que nessa casa dividida de Israel, onde que os irmãos até faziam planos para destruir o outro irmão, né, ele conseguiu unir essa casa. Né? E aqui o profeta Ezequiel, né, se você ler lá 1 Reis, você vai ver que a casa de Israel foi dividida, que nem a casa de Israel lá, o patriarca. Né? Em 1 Reis foi dividida, né, quem estudou as duas casas de Israel vai saber o que eu estou falando. Em 1 Reis lá Israel foi dividida por causa do Salomão cabeçudo, não foi? Ficou o reino do norte e o reino do sul, mas a casa de Israel, o patriarca, também estava dividida, porque esses irmãos faziam planos uns contra os outros. Né? Entende? Aí o Criador montou um plano de salvação através do pão, da palavra, né, para salvar quem? A família de Israel, o patriarca, e também para salvar o quê? As 12 tribos de Israel. Para unir a família de Israel, o patriarca, e para unir as 12 tribos de Israel, que são os seus descendentes. Não tem diferença. O que está escrito na Torá está escrito nos profetas. O que está escrito nos profetas está escrito no Novo Testamento. Você entende, meu irmão? Então, por mais erro que você cometa, por mais erro que eu cometa, que todo mundo cometa, né, sempre tem um plano de salvação. A gente está à mercê do plano do Pai. Né? Aí depende se você quer fazer parte do plano dele ou não. Agora você já sabe o que o Criador está fazendo na Terra nesse exato momento. Restaurando o quê? As 2 casas de Israel. Aí você decide se você quer fazer parte desse plano ou não. Eu quero entrar no meio desse plano e participar desse plano grandioso do nosso Pai. Né? Então vamos espalhar a palavra. Que palavra? A restauração das 2 casas de Israel. O Mashiach falava isso o tempo todo? Não sei, vamos ver no Novo Testamento. Né? A gente já vai chegar lá. Você entende? Então Israel, o patriarca, tinha problema com os filhos problemáticos que se dividiam, que não conseguiam sentar na mesma mesa. Do mesmo jeito também, depois do reinado de Salomão, as 12 tribos, os 12 patriarcas não conseguiam sentar na mesma mesa sem brigar. Isso se repetiu. E no futuro, não tão distante assim, vem o Mashiach para fazer o quê? Unir essas 2 casas aí, desses 2 irmãos cabeçudos, num plano só. E tornar uma Israel de novo. Agora, depois que o Mashiach veio, não vai ter mais 2. Vai ter uma só. Esse que é o plano dele. Sempre foi o plano dele. Eu não vim aqui senão por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel, as 10 tribos. Eu vou lá buscar as 10 tribos primeiro, depois eu vim aqui para buscar vocês, judeus. Foi isso que o Mashiach disse. Eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas, judeus. Eu vou lá buscar eles primeiro, trazer eles de volta, e aí o plano de salvação vai estar completo. Tá entendendo? José não teve 2 filhos, né? Efraim e Manassés. José saiu da jogada, entrou Efraim e Manassés. E o patriarca lá não tinha 10 filhos que de certa forma, fizeram armadilha para Israel. Né? Benjamim não estava no meio da armadilha, então ele mais ou menos é como se fosse a tribo de Levi. Tá entendendo? Então, tudinho as coisas bate. Tudinho as coisas bate. Né? Você tá entendendo? E aí, né? As mesmas coisas que aconteceram no passado é as mesmas coisas que vai acontecer no futuro. E as mesmas coisas, né, que vai acontecer no presente vai acontecer no futuro. Né? Uma casa dividida não se sustenta. É isso que o Mashiach falou. Então ele veio fazer aqui? Veio fazer o que aqui? Né? Restaurar essa casa. Para que todos os irmãos consigam sentar na mesma mesa sem brigar.
Por quê? Porque uma casa dividida é mais fácil do que de o Hasatan entrar. Né? Tá entendendo? Basicamente é isso, guerreiro. Por que você acha que depois que houve a divisão das duas casas de Israel, o templo foi destruído? Não sei, né? Tinha um demônio lá, né? Aí, depois que eles reconstruíram o templo de novo, só que daí quando eles reconstruíram, tinha 7 agora. Era 7 vezes pior. Né? Basicamente é isso. Quando fala de uma casa, você é a casa, eu sou a casa. Né? O fulano é a casa, o ciclano é a casa. Né? A gente não é o templo? Né? Agora esse templo aqui, meu irmão, você pode conseguir fechar a porta para quem? Para que o Hasatan não entre. Né? Basta o quê? Seguir Torá. Engraçado, porque assim, você é o rei e o sacerdote da sua própria casa. O que o sacerdote fazia? Ensinava o que para o povo? Torá. Né? Tá entendendo? Se tem um templo e você é o templo, e os ensinamentos com relação ao templo só estão na onde? Na Torá? Você acha que a Torá foi abolida, guerreiro? Não tem lógica um negócio desse. Né? Aí no livro de Apocalipse lá fala sobre o templo lá o tempo todo, né? E agora você que é o templo, cara. Você acha que a Torá foi abolida? Sendo que você é o sacerdote dessa casa aí? E o sacerdote ensinava a Torá para o povo, para redimir o povo. Quer dizer, é você que tem que redimir sua família agora. Né? Sem você, o homem, que é o sacerdote da casa, o pecado de todos os seus filhos, da sua esposa, não é redimido dentro da sua casa. Por quê? Porque você que é o sacerdote, cara. É você que tem a responsabilidade do quê? De corrigir a sua família inteira. De colocar ela no caminho certo. Tá entendendo? É você que serve nesse templo aí. Ah, mas minha esposa me separou. Aí eu não sei. Ah, mas os meus filhos foram embora. Aí eu não sei. E aí, como é que faz, guerreiro? É você, sacerdote, que mantém sua família unida. O sacerdote levita não era para manter a família unida ali o tempo todo? Jacó mantinha a família dele unida. Né? Yaakov. Né? Tá entendendo? E ainda você acha que a Torá foi abolida? Para e pensa. Né? Conseguir fazer com que todos os irmãos sentem na mesma mesa sem brigar só depende de uma coisa, meu irmão, que é a Torá viva, é do Mashiach Yahushua. Né? O verbo, a palavra de Yahweh, não tem outro jeito não, guerreiro. E a palavra de Yahweh é o que? A Torá. A Torá viva. O verbo que se fez carne. E como é que se falava lá para Moisés? E a palavra de Yahweh veio a Moisés dizendo... Quem que era essa palavra de Yahweh? O verbo vivo. O verbo vivo. Era o Mashiach que estava falando para ele ali o tempo todo, para Moisés. Moisés, faz isso. Moisés, faz aquilo. Tá entendendo? Bom, então terminou já Ezequiel 37. Agora a gente vai lá para o Novo Testamento. Shalom, shalom. Que Yahweh abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. E até a próxima. Tchau, tchau.